Conhece os gêneros literários da Bíblia? Saiba que a palavra de Deus tem histórias e poesias que falam ao coração dos homens. Este é o tema da aula de hoje. A paz do Senhor Jesus. Imagine entrar em uma biblioteca. Dentro você encontrará livros de todos os gêneros e estilos diferentes. Alguns estão cheios de poesia, alguns estão cheios de letras, alguns estão cheios de história. A Bíblia não é diferente. Dentro você encontrará 66 livros diferentes, mas ao contrário de uma biblioteca, cada um deles se encaixa para contar uma grande história. A Bíblia inclui lei, história, sabedoria, poesia, cartas e textos de ensino. Excepcionalmente, a palavra de Deus também inclui promessas para o futuro que podemos ter certeza de que se cumprirão. Na lição de hoje estudaremos sobre os livros históricos e poéticos da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos, por 40 autores diferentes, em diferentes lugares, sob várias circunstâncias, e abordando uma infinidade de questões. É surpreendente que com tanta diversidade haja tanta unidade em toda a Bíblia. Além disso, seus escritos variam em estilo e extensão, e representam a gama eclética de gêneros literários, história, poesia, códigos de leis e cartas, entre outros. Esta aula nos mostra como a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Você pode perguntar, qual a importância de saber o gênero literário de um livro? A resposta é simples. É essencial conhecer o tipo de gênero ou tipo de literatura que você está lendo, pois isso é muito importante, principalmente se você estiver tentando interpretar as escrituras sagradas. Saber que tipo de literatura você está lendo ajuda você a entender e dar sentido ao texto que está lendo. Se você não fizer isso, é assim que você pode acabar fazendo certos julgamentos do texto que são injustificados ou recebendo uma interpretação errada. Ainda sobre a importância de conhecer o gênero literário presente em um texto, temos o seguinte. Como sabemos se o autor quer que tomemos suas palavras literalmente ou figurativamente? O que nos permite entender que uma seção do texto é descritiva enquanto outras são ilustrativas? Esta é a razão pela qual devemos considerar o gênero da literatura. Identificar o tipo ou estilo em que o texto está escrito pode nos ajudar a entender o que o escritor está tentando nos passar em sua escrita. Certos tipos de escrita devem ser lidos como fato, enquanto outros devem transmitir emoções e sentimentos do autor, como a realidade que ele está tentando transmitir. Pode haver uma mistura de conceitos importantes que o autor está tentando relacionar ao público, mas que ele pode não ter as palavras para transmiti-lo, além de usar alegoria ou ilustração. Então, vamos aos próximos capítulos desta aula. Porém, antes, peço que deixe o seu like no vídeo e também se inscreva no canal caso ainda não seja. Após, pode deixar também um comentário e compartilhar com irmãos e amigos. Isso abençoará o nosso trabalho e também o nosso ministério. Vamos ao tópico 1. As histórias do Antigo Testamento. Inicialmente, é relevante destacar que as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. Os livros do Antigo Testamento que tratam desta temática fazem parte dos livros históricos. Eles trazem relatos registrados de eventos, particularmente da nação de Israel e sua relação com as alianças. Eles contam as ações, consequências e mais fatos sobre 700 anos do povo de Deus vivendo em obediência, desobediência e muito mais. Começando com a conquista da Terra Prometida, em Josué, estes livros dão continuidade à história da nação, de seus heróis e daqueles que falharam para com a nação ao desviá-la de Deus. O período de liderança dos juízes, Gideão, Sansão e outros, termina com Samuel, que ungiu os primeiros reis de Israel. Depois dos reis Saul, Davi e Salomão, as 10 tribos do norte se separaram e formaram o reino de Israel, enquanto a linhagem de Davi continuou em Judá. A queda de Samaria nas mãos da Assíria marcou o fim de Israel, mas um remanescente de Judá sobreviveu à destruição de Jerusalém e retornou do exílio na Babilônia. Renovando sua obediência à lei de Deus, reconstruíram o templo e as muralhas da cidade. Isso é narrado em Esdras e em Neemias. Todos esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Também apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. E além de lembrar a nós que os planos do Senhor não podem ser frustrados. No capítulo 2, o estudo é sobre os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento.
Neste capítulo, temos como objetivo entender que 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e também poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Estes livros contêm a maior parte da poesia da Bíblia e a sabedoria, grande parte em forma de provérbios, no livro de Provérbios e Eclesiastes, que era bastante popular no Oriente Antigo, por volta da época do rei Salomão. Jó é uma dramatização poética sobre o sofrimento. Salmos é um livro de hinos. Cântico dos Cânticos é poesia romântica lírica. Aqui também o comentarista pastor Douglas Batista pontua que na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que a teórica. Os livros poéticos e de sabedoria expressam de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. No capítulo 3, que encerra a lição, falaremos sobre uma mensagem ao coração. Diante do conteúdo dos livros históricos, poéticos e de sabedoria, somos levados a confiar no Deus que rege a história e o adorar diante de toda a sua sabedoria. Ler os milagres que o Eterno realizou no decurso da história e seus livramentos nos traz segurança para entender que não estamos só. Ele é o mesmo. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora de sua vontade. Compreender a beleza dos livros poéticos e dos sapienciais nos leva a um estilo de vida de sabedoria e prudência. O pastor Douglas Batista traz uma lista dos conselhos práticos que a sabedoria divina nos traz. São exemplos de alguns desses conselhos: andar retamente, fugir da luxúria, não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar, não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor e desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, é importante dizer que essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Chegamos agora à conclusão de nossa aula. De acordo com Jesus, toda a Escritura, lei, profetas, salmo, tudo é sobre ele. Isso não quer dizer que cada passagem bíblica contém a mesma concentração de verdade espiritual clara. Nem é um convite para cavar alegorias ocultas do Evangelho por trás de cada tocha, cavalo, espada ou cidade mencionada no Antigo Testamento, mas é para traçar o princípio unificador das Escrituras, o enredo épico de Deus da criação, queda, redenção e restauração que ele planejou, desdobrou e cumpriu em seu Filho amado. O Senhor ama a unidade expressa através da variedade. Isso é evidente em sua ordem criada, bem como em sua palavra, e ecoa algo de sua própria natureza, como o único Deus que existe em 3 pessoas. Para isso, ele optou por revelar a si mesmo e seu grande projeto através de uma mistura eclética de gêneros literários. Cada um desses gêneros fala a verdade sobre ele de maneira que os outros não, acrescentando suas próprias peças ao mosaico da revelação divina. Deus se preocupa com a pessoa inteira, cada faculdade humana das mulheres e homens que ele criou à sua imagem e está redimido por meio de seu Filho. Ele os chama a amá-lo com todo o coração, alma, força e mente. E ele preparou sua palavra para ser um guia eminentemente adequado para cumprir esse chamado. Ouça então a voz de Deus e obedeça ao seu chamado. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe e até o próximo vídeo.